Graça e paz, povo de Deus, tudo bem com você? Hoje é sexta-feira, dia 6 de agosto e eu tô aqui com o Sextou com Jesus. Já tô há um tempo aqui sem falar com os amados irmãos, né? Tive uns problemas, dei uma paradinha com o Sextou, mas estamos de volta para a honra e glória de Deus. E eu tô com uma palavra para edificar a sua vida nessa manhã. Antes eu queria pedir a você, você que ainda não é inscrito no meu canal aí, dá uma passadinha, se inscreva no canal aí, ative as notificações que eu vou estar voltando com os vídeos. Toda sexta-feira nós vamos ter uma palavra de Deus para edificar a sua manhã, para você ser edificado, ser abençoado. E hoje, querido, Sextou está lá em Mateus capítulo de número 21, no último versículo do capítulo, que é o versículo 22, diz assim a palavra do Senhor: e tudo quanto pedires em oração, crendo, receberás. Queridos, Jesus aqui, ele está já dentro de Jerusalém, né? Você vai ver a passagem aqui nesse capítulo 21, você vai ver a passagem da purificação do templo, né? Você vai ver Jesus efetuando vários milagres, né, dentro do templo. Vieram no templo coxos, cegos, e Jesus cura, né? E dali Jesus sai e começa a sua caminhada do seu ministério, ele continua e ele vai passar por uma figueira. E a figueira está sem fruto. E ele então seca aquela figueira por ela estar sem fruto. E aí os discípulos, né, começaram a se perguntar como ele faria aquilo, como ele faz aquilo. E então Jesus vai responder que se eles tiverem fé, né, você lê o capítulo todo, eu estou dando uma pincelada só para você entender. Se eles tiverem fé, eles vão pedir que o monte saia deste lugar para outro, e ele vai. E ele termina dizendo: e tudo quanto pedires em oração, crendo, receberás. Só que tem gente que pega só esse versículo e começa a trabalhar ele na mente das pessoas. E aí eu te pergunto, será que tudo que eu pedir eu vou receber? Não. Ah, como assim, evangelista Bruno? Não. Eu te provo que não. Porque aqui Jesus está falando para os seus discípulos. Ele não está falando para a multidão. Aqui Jesus está falando para os discípulos que andavam com ele. E eu separei dois requisitos que nós precisamos ter, dois adjetivos, duas qualidades em nós que nós precisamos ter para receber isso que Deus promete aqui, isso que Jesus promete. O primeiro deles, que é muito interessante, que nós precisamos entender, é que eu preciso ser discípulo para isso se cumprir na minha vida. Como assim? É isso mesmo, eu preciso ser discípulo para isso se cumprir na minha vida. E tudo quanto pedis em oração, crendo, receberás. Eu preciso ser um discípulo. E o que é ser um discípulo? Ser discípulo de Jesus é aprender de Jesus, é ser imitador de Jesus. No tempo de Jesus, aqui neste específico tempo de Jesus, os alunos estavam diretamente com eles, né? Os discípulos estavam diretamente com ele, vendo o que ele fazia, ouvindo o que ele ensinava, aprendendo com ele na prática o que ele estava fazendo. Os discípulos estavam se tornando como ele, né? Ser discípulo naquela época, né, significava você estar presente, você estar junto, participando. Havia uma mudança de hábito. Se eu roubava, eu não roubo mais. Se eu pecava, eu não peco mais, porque agora eu estou com ele, eu tenho que aprender com ele, eu estou fazendo as coisas que ele faz. Então ser discípulo gera em mim uma mudança de hábito. E é isso que Jesus estava ensinando aos seus discípulos, né? Naquela época, só para você ter uma ideia, né, o seu rabi, por onde ele ia ensinar, um rabi, né, como Jesus era um rabi, era um mestre, era um professor, né, por onde ele ia, né, e o que ele fazia, né, o que os meninos ouviam, o que os discípulos ouviam, ele ensinava. Então eles estavam muito presentes, então eles aprendiam na íntegra, na prática, tudo que Jesus ensinava.
E por isso eles receberam essa palavra. E tudo quanto pedires em oração, crendo, receberás. Sabe, Jesus estava dizendo para eles aqui: se vocês continuarem da forma que vocês estão, sendo meus discípulos, cumprindo os mandamentos que eu ordeno, vocês, tudo que vocês pedirem em oração, vocês receberão. Só que aí adiante, Jesus vira e fala para eles fazerem mais discípulos. Ou seja, de repente você pode estar se perguntando assim: mas como eu vou ser um discípulo se Jesus não está aqui? Ei, tem seu pastor. Seu pastor, é isso mesmo. Se o seu pastor ama Jesus, aprende com Jesus, imita Jesus, obedece Jesus, fala sobre Jesus, aí você pode lembrar do apóstolo Paulo falando para o povo lá atrás: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Se o seu pastor imita Cristo, querido, imita ele, seja discípulo dele como ele é discípulo de Cristo, aprenda com ele. Sabe por quê? Porque isso vai fazer cumprir na sua vida essa palavra aqui em Mateus 22. E tudo quanto pedires em oração, crendo, receberás. E o segundo ponto é que Deus só vai me dar o que for para o meu bem e o que seja adequado para o estado que eu esteja, tá? Então não fica pensando assim: não, eu sou discípulo, então eu vou receber. Não, vai depender também do estado que você esteja. Se vai fazer bem para você, e Deus sabe de todas as coisas. A melhor coisa que tem, sabe o que é? É você ser discípulo e confiar na providência de Deus. Porque Ele é fiel para te dar aquilo que você precisa, aquilo que você necessita para a sua vida. E o necessário nunca vai te faltar. É por isso que Romanos vai dizer: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Seja discípulo primeiro, que as outras coisas vão te ser acrescentadas. Que Deus te abençoe nessa manhã, que essa palavra possa ter despertado em você um desejo de ser um discípulo de Cristo. Tá? E não é difícil. Procure seu pastor, a sua liderança, procure alguém que você olhe e veja que, ama Jesus, aprende com Jesus, imita Jesus, obedece Jesus, fala sobre Jesus. Ei, seja discípulo dele, porque ele é discípulo de Cristo e você vai ser bem sucedido assim, e essa palavra vai se cumprir na sua vida. E tudo quanto pedires em oração, crendo, receberás. Que Deus te abençoe, tenha um excelente final de semana e vamos em frente em nome de Jesus.